pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandra Pugliese e aqui no meu canal a gente fala sobre alfabetização. No entanto, eu estou trazendo alguns vídeos para vocês sobre matemática e língua portuguesa no decorrer de todo o ensino fundamental. Então a gente não tem atividade só de alfabetização, mas a gente também tem atividade para desenvolver algumas habilidades linguísticas depois que alfabetizou, tá bom? O vídeo que eu trago hoje para vocês é um vídeo para mostrar algumas atividades de língua portuguesa para o terceiro ano do ensino fundamental. Gente, uma coisa que eu vou pedir para vocês é: eu tenho muito trabalho para fazer esse vídeo, porque são muitas atividades, vocês vão ver. Então, por favor, deixa aí o seu joinha, coloca aqui embaixo um comentário para mim dizendo se você gostou, tá bom? E compartilhe os vídeos na sua rede social para me ajudar na divulgação, tá? Eu espero que vocês gostem das atividades. Eu vou deixar um link delas lá no meu website para vocês baixarem gratuitamente. Olha só, quer coisa melhor? Tá bom? Então vamos lá, conheçam as atividades. Se você é professor iniciante, gente, ouça o que eu tenho a dizer, tá? Porque nessa apresentação das atividades e nesse vídeo eu vou dando algumas dicas para vocês. Então não adianta só ir lá no website e baixar as atividades. É importante assistir e ter algumas dicas de como fazer, tá? Então vamos ver aí as atividades do terceiro ano do ensino fundamental. No terceiro ano, nós começamos a introduzir textos um pouquinho maiores, tá? Não são muito grandes, mas já são textos um pouquinho maiores. É importante a criança começar a ler, né, para tentar adquirir compreensão do que ela está lendo. Se ela ainda tiver dificuldade na leitura, que ela vai ter, peça a releitura da história. Tá? Lê uma vez para lidar com as questões de decodificação e depois, numa segunda leitura, essas questões de codificação vão melhorar, tá? E a compreensão melhora também. Então, façam sempre isso, tá? Então, aqui a gente tem uma pequena reportagem, temos a conversa, né, para vocês levantarem aí os conhecimentos prévios da criança sobre aquele assunto, e temos as questões, né, sobre o texto. E vocês podem ir ajudando com perguntas, faz a pergunta aqui e levanta uma discussão, deixa as crianças realmente conversarem sobre isso e cada um depois coloca a sua resposta dentro do que a sala decidiu que seria certo. Aí você também pode deixar cada um fazer o seu e depois fazer uma correção coletiva, e fica a seu critério o que você quer fazer. Aqui a gente vai entrar com a nossa primeira atividade de ortografia, tá? Pensando na ortografia, onde nós vamos discutir a questão do M e do M antes de P e B. Então tem aqui uma explicação, as crianças ainda possuem esse tipo de dificuldade, então é bacana falar sobre isso. E aqui, gente, o jogo dos 7 erros tem um texto onde várias palavras foram trocadas, tá? A questão do M e do N antes de P e B. Então, avisem isso para a criança e deixem com que eles achem as palavras que estão escritas erradas e peçam para que eles escrevam-as corretamente no caderno. Aí aqui a gente entra com uma produção de texto, não precisa ser nada muito grande, tá? No máximo umas 10 linhas, porque as crianças ainda, muitas delas não vão conseguir escrever grandes textos, tá? Então, realmente aqui tem uma proposta de produção e as crianças vão escrever. O ideal é que eles façam um rascunho, tá? E depois você possa corrigir para que eles passem a limpo. Aqui tem mais um trecho de um texto, só um pedacinho, deixa a criança ler, tá? E aí tem as perguntas sobre o texto. E aí nas perguntas a gente vai ter tanto compreensão quanto ortografia, tá? E aí vocês vão conversando com as crianças sobre essas questões aqui. Aqui foi retirada a pontuação do texto e é importante a criança ler esse trecho e ver onde que ela pode colocar a pontuação para que a frase volte a ter sentido. Para a produção de texto, a gente vai pedir para que a criança continue esse texto, né? Qual será a grande novidade? Gente, eles vão reclamar porque escrever é difícil, mas é preciso começar a desenvolver o hábito de escrever, tá? De fazer produção de texto. Precisa, pelo menos a cada 15 dias, eles precisam escrever um texto.
Tá? Então, escrevam, tenham o hábito de fazer rascunho, de corrigir, para passar limpo. Isso tudo é o que bons escritores fazem. Uma coisa que eu gostava muito de fazer com os meus alunos era, dentre todos os textos que foram escritos, eu escolhia um. E as crianças estavam habituadas a isso, então ninguém ficava julgando o texto de ninguém, porque todos eles tinham problemas no texto. E aí, o que eu fazia era digitar o texto com os problemas que apareceram, aí eu imprimia, dava uma tira, né, daquele texto para cada um, e aí a gente discutia as questões que iam aparecendo, né? Não só os erros ortográficos, mas também como que aquilo poderia ter sido escrito de uma outra maneira, como, por exemplo, eles escreveram lá, eu vi ela. Não, não é eu vi ela, né? Como que eu vou escrever isso? Ah, eu a vi, é melhor. E a gente vai discutindo essas questões pronominais também, que precisam começar a aparecer, né? Porque no começo a criança, ela é muito repetitiva, ela vai escrever ela vai repetir a mesma palavra muitas vezes. E é esse trabalho de produção coletiva, onde todos vão discutir esse assunto, que vai aos poucos melhorando a escrita da criança. No terceiro ano, a gente precisa ter bastante atividade de fluência de leitura. E o que eu estou propondo de fluência de leitura é que vocês releiam o texto, né, um trecho do texto várias vezes. Então, tá aqui, ó. O que eu proponho são 3 vezes, mas se com 3 vezes a leitura não tá boa ainda, pede para a criança continuar lendo, né, porque uma hora eles vão perceber que aquela leitura melhorou. E quando eles tiverem essa percepção, eles podem avançar. Algumas perguntas sobre a piada, mas aqui é o texto, né, que eles trabalharam a unidade inteira, o texto inteiro para eles poderem ler e ver realmente o que aconteceu. O texto é grande, se a criança não conseguir, professor, você faz a leitura. Aqui a gente tem mais uma reportagem, tá? Um texto não é muito grande, olha, de novo, é um texto pequeno, então pede para a criança ler, conversem sobre essas questões pronominais, conversem sobre as dúvidas, olha, tem um monte de pergunta aqui que pode te ajudar a levantar o conhecimento prévio das crianças. Aqui uma atividade de fluência, ó, releia o trecho várias vezes até a sua leitura ficar perfeita. E as crianças precisam entender isso, tá? Que com a releitura, a leitura vai melhorar. Então, é um hábito que as crianças precisam começar a desenvolver. Reler quando não foi lido bem. Aí nós temos algumas perguntas de compreensão, M antes de P e B, e aqui mais uma produção de texto, tá? De novo, as crianças vão escrever. É importante, gente, peçam a produção textual, as crianças precisam começar a ter esse hábito, tá? Mais um texto para leitura. Vocês podem ajudar na leitura aqui, porque é um texto maior, tá? Se a criança precisar, ajudem. Gente, eu estou colocando também muitos textos com diálogo, que é para a criança começar a desenvolver a prosódia na leitura. Eles não podem ler isso aqui de qualquer jeito. É importante que, quando as crianças estiverem lendo, né, eles tomem cuidado, por exemplo, com os pontos de exclamação, travessão, 2 pontos. Um tipo de leitura que eu recomendo é a leitura compartilhada pelas crianças. Então, todo mundo lê o seu texto na sua mente, e aí o professor fala: Sandra, agora você lê aqui esse parágrafo do alfaiate. Aí a Sandra lê. Simone, agora é sua vez de ler aqui o próximo parágrafo. A Simone lê. Marcos, agora é sua vez de continuar. Então, cada criança vai lendo em voz alta um parágrafo. Então, é uma leitura realmente coletiva que vale muito a pena fazer. Perguntas sobre o texto para levantar a compreensão oral, conhecimento prévio. Aqui mais uma atividade de fluência. Leia e releia até você perceber que ficou bom. Tá? E mais aqui algumas perguntas de compreensão, eles vão produzir mais um texto, tá? Então vocês veem que pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vai haver uma produção textual. Aí, de novo, não é aquela coisa que precisa ser cansativa para a criança. Eles podem começar com textos pequenos. O que a gente quer é que eles já adquiram o hábito de escrever, tá? De passar limpo, de corrigir. Então, o que eu recomendo é, gente, uma semana faz a produção de texto. Aí você escolhe um texto
Na semana seguinte, vocês vão fazer a correção coletiva daquele texto no caderno. E na outra semana, eles vão, de novo, todo mundo escrever um novo texto. Então, a ideia é essa. Todo mundo escreve, semana que vem um texto coletivo, e na outra semana todo mundo escreve de novo. A ideia é que a cada nova correção coletiva, eles vão aprendendo aí novos procedimentos de escrita e melhorem na produção do texto seguinte. Aqui atividade de ortografia, para eles começarem a pensar no S, SS, C cedilha, tá? Isso é uma coisa, ortografia vai sendo construída durante todo o ensino fundamental, então é preciso sempre chamar a questão, a atenção das crianças para quando eles estiverem escrevendo. Mais uma reportagem, então ela não é muito grande, mas vocês podem ajudar se a criança estiver com dúvida, façam a leitura compartilhada, que é legal. Atividade de fluência, ler, reler, tá? Treler, eles precisam ler muito e repetir a leitura se precisar melhorar. Perguntas de compreensão, mais um texto para escrever, pode ser, você pode ir criando, tá? Não precisa ser necessariamente a proposta que eu coloquei aqui. Mas vocês veem que isso tudo vai levando tempo, porque um dia você vai ler o texto, outro dia vai trabalhar a fluência, outro dia vai trabalhar a compreensão, né? Então, a questão da produção textual também tem que entrar aí na sua rotina semanal, tá? Seja a produção, seja a revisão. E aqui um mini conto. Vocês viram que os textos estão começando a crescer, mas eles ainda são todos muito pequenos, né? Para a criança realmente tentar dar conta dessa leitura. E é bem provável que no terceiro ano você ainda tenha crianças que não estão lendo, então não adianta trabalhar isso, gente. Para a criança que não está lendo, pega lá as atividades que eu dei para o primeiro ano do ensino fundamental, na minha a minha playlist de alfabetização em casa, e essa criança precisa ser alfabetizada. Não adianta colocar uma criança que não está alfabetizada com esse tipo de texto, porque você só vai frustrá-la e ela não vai conseguir fazer e também não vai se alfabetizar, tá? Então aqui, ó, de novo um jogo dos 7 erros, explicar para a criança que tem 7 palavras que estão escritas de uma maneira incorreta, deixa eles tentarem achar, a ver se as crianças conseguem achar, faz uma discussão sobre isso, se eles não discutirem, se eles não acharem, você fala, olha, uma palavra que está errada, né? Olha, é essa aqui, tá? Deveria ser agarra. O que a gente tem que fazer para arrumar? E aí você vai ajudando também. Eles estão começando, gente, que é terceiro ano, comecinho do ano. Você precisa ajudar em todos os problemas que eles estiverem tendo, tá bom? Olha lá, leia a piada 3 vezes, toda vez que eu peço para ler mais de uma vez, é porque nós queremos trabalhar a fluência de leitura. Lendo várias vezes, nós vamos trabalhar a precisão no reconhecimento da palavra e a velocidade de leitura. Então aqui é para gostar de ler, eles vão se entreter. Tem um poema que não é muito grande, é bem legal, que é bem facinho de ler também. As crianças vão dar conta. Mais uma notícia, não sei se vocês já perceberam, mas o tema desse conjunto de atividades é notícias, tá? Então a gente tem notícia e o conto, notícia e o conto. É para a criança começar a se acostumar com diferentes gêneros textuais. A gente vai apresentar isso no decorrer das atividades que eu for mostrando para vocês. Vocês vão ver que eu trabalho com diferentes gêneros textuais. Que mais atividade, questão de ortografia, vamos conversar, tá? Aqui tem mais um texto para as crianças lerem, mais compreensão de leitura, aqui para saber qual é o suporte, tá? E aqui, gente, a gente começa a trabalhar com algumas questões até mesmo gramaticais, né? Olha, papagaio, papagaiada. Então, como é que fica, então? Boi, boiada, mulher, mulherada, né? E aqui nós vamos dar a ideia para a criança de quando você quer ter essa ideia de conjunto de coisas que você está falando, você põe o ADA no final, tá? Vamos dar ares à imaginação e vamos escrever. Leia a piada. Olha, leia, sempre que é piada curtinha assim, pede para eles relerem, tá? Eu não coloquei aqui, mas vocês podem, se leu mal, lê mais uma vez para pro. Tá? Vamos ver se você consegue melhorar a sua leitura. Gente, eles precisam começar a fazer uma autoavaliação sobre a própria leitura, né? Fala, olha, você acha que você leu bem? Você enroscou nas palavras? Você conseguiu ler numa velocidade boa, né? Você ficou parando muito. É importante a criança começar a desenvolver essa consciência sobre a própria leitura, porque só assim eles vão melhorar, tá bom?
mais um texto para conhecer mais, você pode ajudar na leitura. E aqui, gente, nós acabamos as atividades para o terceiro ano, primeiro bimestre. Então é isso. A minha dica para vocês no terceiro ano, então, é começar a ler texto, tá? Ajudem, trabalhem muito a fluência de leitura e a compreensão de texto. Tá? Isso precisa acontecer. Outra coisa, gente, toda vez que a criança escrever uma palavra errada, corrijam. É a única maneira dela melhorar a ortografia. Né? Não tem problema nenhum errar isso. Isso, gente, tem uma coisa que tem que estar clara para as crianças de vocês. Não é um problema errar. Todo mundo erra, os adultos erram. Mas é importante a gente apontar o erro para que você possa melhorar. Tá? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado das atividades. E, por favor, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Um grande beijo. Tchau!